Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou orientá-los quanto à APC de História, que vai trabalhar habilidades sobre a importância da escrita, né? A história da escrita e a importância dela na comunicação dos seres humanos. Vamos iniciar aqui através de um questionamento. Qual a mensagem que cada imagem quer dizer? Então, cada imagem, ela passa uma situação. Então, que mensagem ela está passando? Que sentimento ela está passando? Aqui na número 5, o que o professor está ensinando? As pautas musicais, o que elas representam? Os símbolos de trânsito, o que elas representam? Essas imagens, elas nos remetem ao início da história da escrita, quando os povos se comunicavam através dos desenhos. Então, quando eles queriam contar uma história ou registrar uma parte da história de uma situação vivida por eles, registravam através de desenhos. E isso era chamado de pictograma. A escrita era feita com desenho de coisas, representando palavras usadas para designar essas coisas. Por exemplo, se eles quisessem escrever a palavra olho, então eles desenhavam uma arroba, podia ser uma arroba. Se quisessem representar uma casa, escrever casa, eles podiam usar o sinal de igual para representar casa. E o nome desses caracteres eram os nomes das próprias coisas. Essa escrita era chamada de ideográfica. Era fácil de ser entendida em muitas línguas, mas quando foi passando o tempo, existia um grande problema. Os símbolos eram muito numerosos, assim como a relação de coisas que elas representavam. Então, se tornou muito complexo. E o que aconteceu? Os pictogramas deram espaço, cederam lugar para o então chamado de silabários, né? Sinais representados por som de sílabas. Mudou o ponto de partida da escrita e aí passou do significado do som das palavras de ideográfica a fonográfica. Com isso, houve uma redução enorme no número de caracteres necessário para escrever uma palavra. Bom, então vocês vão fazer essa análise e aqui vocês vão vão escrever a representação que para vocês representa a imagem que é citada, né? De cunho pessoal, você vai responder de forma pessoal cada uma dessas questões. Aqui do outro lado tem um resuminho da história da escrita. Vocês vão receber também o link de um vídeo que mostra essa história, a evolução da escrita ao longo do tempo, muito importante para que vocês entendam o conteúdo dessa APC. Mais abaixo eu trago 3 alfabetos, o grego, o fenício e o árabe. Todos eles contam a história de como eles surgiram, quantos caracteres eles possuem, quantos símbolos eles possuem, onde são utilizados, né? Qual o sentido, como é o funcionamento, o que eles deram origem. Então, faça uma leitura deste resuminho da história de cada alfabeto, desses 3 alfabetos. Existem outros alfabetos, né? Existe o japonês, o egípcio. Cada um tem a sua representação. Eu trouxe esses 3 para que vocês possam compreender o conceito de alfabeto dos povos. Vocês podem pesquisar os outros alfabetos que existem, tá? Até mesmo aqui no celular, quando a gente vai selecionar o teclado, você tem a opção de selecionar o tipo de alfabeto que você vai utilizar, ok? Importante vocês fazer esse teste, que quem tem celular, observar isso no momento que for selecionar o teclado. Mas aqui, esses 3 alfabetos, eles estão aqui para que vocês conheçam a história e para que vocês utilizem os símbolos que eles trazem para escrever essa frase aqui, ó. O alfabeto foi criado para facilitar a comunicação entre os diferentes povos. Então, vocês vão escrever essa frase utilizando o alfabeto grego, escreve utilizando o alfabeto grego, depois o alfabeto fenício e, por fim, o árabe.
Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, façam contato. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.